Ei, amor, tô gravando. Oi, moça, não tem problema não. Os meus alunos já assistiram aula sobre geologia. Eles já assistiram um monte de aula sobre relevo. Eles já assistiram um monte de aula sobre clima. E eles já assistiram um monte de aula sobre vegetação. Os meus alunos talvez já tenham percebido uma coisa que um brasileiro chamado Aziz Absaber levou algum tempo para perceber e contar para o resto do mundo. Que clima, relevo, geologia e vegetação se relacionam. O assunto da nossa aula de hoje são os domínios morfogeo-climato-botânicos. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Aziz, né? E vou falar também um pouquinho sobre essa classificação, né, de domínios morfogeo-climato-botânicos. Parece um palavrão complicado, mas vocês vão ver que é bem simples agora que vocês entendem bastante coisa. Primeiro o Aziz, né? Quando eu fazia geografia, ele era o vovô da geografia, né? A gente adorava ir nas palestras dele, ele era o popstar, o tiozão que a gente gostava de ouvir falar porque ele contava histórias, né, de um tempo onde se fazia geografia no lombo de cavalos, se viajava pelo país, se vivia aventuras, enfim. O Aziz Absaber, né, ele é um geógrafo extremamente importante para a geografia brasileira, para a geografia mundial, e ele é o único geógrafo que eu conheço que virou desenho animado. De qualquer maneira, vocês conhecem o Aziz, né, do mapa de relevo dele. Mas talvez a contribuição mais relevante do Aziz foi ter percebido essa inter-relação entre o relevo e a geologia e o clima e a vegetação que a gente chama de domínios morfogeo-climato-botânicos. Tem um desenhinho contando um pouquinho da história, né, do Aziz, só tem um problema no desenhinho. Eles usaram um mapa de relevo e não usaram um mapa de domínios morfoclimáticos, que daria mais sentido, né, para aquilo que eu estava explicando. De qualquer forma, né, quando a gente fala em domínio, né, o que é um domínio? Né? Capacidade de dominar, poder de controlar. Né? Então, domínio é controle. Tá? Tem uma outra palavrinha que vocês também conhecem, predomínio, né? Superioridade, preponderância. Então, domínio é um lugar que tem controle, que tem superioridade de algumas características morfogeo-climato-botânicos. Né? Então, o que é isso? O relevo, morfo, né? Geologia, clima e vegetação. São lugares onde clima, relevo, vegetação e geologia, né, aparecem de maneiras bem interligadas. E o Aziz Absaber, né, ele estudando o território brasileiro, ele construiu aí um mapa de domínios, né, morfogeo-climato-botânicos, que a gente pode abreviar aí para morfoclimáticos, que é como aparece na maioria dos livros didáticos. Mas são áreas com predomínio de determinado tipo de relevo, clima, geologia e vegetação. Sim, eu estou repetindo 500 vezes para vocês entenderem o quanto é importante. Então vamos olhar aí os domínios. Né? O primeiro domínio é o domínio amazônico. Tá? Então, o domínio amazônico ele vai ter características, né, que são comuns a essa região. É uma área de relevo de planície ou de relevo de depressão. Aparece aí processo de sedimentação, formação de rochas sedimentares. O clima é equatorial e a vegetação é de floresta equatorial, domínio amazônico. Depois, domínio do cerrado no interior do Brasil. Notem que domínio não é vegetação, ele pode usar esse nome da vegetação, como ele pode usar o nome do relevo, mas, assim, ele é um conjunto de características de clima, relevo, vegetação e geologia, tá? Não pode separar, não pode só falar de vegetação. Se você fizer isso, você está fazendo errado. Então, no domínio do cerrado, é uma área de planalto,
tá? Aparece ali os chapadas, os chapadões, solos ácidos, ricos em ferro e alumínio. Tem um negócio chamado laterita, que é uma casca bem dura de ferro e alumínio na superfície do solo. O clima é tropical seco e a vegetação é o cerrado, né? Troncos retorcidos. Domínio dos mares de morro, né? Corresponde àquela região onde tem Mata Atlântica. É um relevo de planaltos antigos, bastante erodidos, né? Ficam com esse formato arredondado, né? Que a gente chama de mares de morros. Área de rochas cristalinas. O clima que aparece é o clima tropical úmido ou tropical de altitude. E a vegetação Mata Atlântica. Domínio da Caatinga. A Caatinga ela fica num lugar chamado Depressão Sertaneja. Né? Para quem assistiu às aulas de geologia, na Depressão Sertaneja não chove, né? Porque tem o Planalto da Borborema de um lado que bloqueia a umidade e o Planalto do leste da Amazônia que também bloqueia a umidade do outro lado. Então o relevo é de depressão. Tem presença ali de inselbergs, que são blocos de rochas. Né? Os solos eles são pedregosos, tem aí intemperismo físico, né? Dilata, contrai, dilata, contrai, dilata, contrai, esquenta, né? Durante o dia dilata, esfria à noite, contrai e vai rachando, mas o solo ele fica pedregoso, né? Não é um solo fofinho. Tá? Clima semiárido, vegetação da Caatinga. A gente tem também o domínio das araucárias, tá? Que fica numa área de relevo de planalto com rochas cristalinas, clima subtropical. E o domínio dos pampas, o último dos domínios, que fica numa área de relevo de planície. Tá? Aparece nessas planícies o que eles chamam de coxilhas, que são pequenas colinas. Tá? Uma área de rochas sedimentares, de sedimentação. O clima já é subtropical ou temperado, está bem aqui nessa região. Né? E a vegetação, campos e pradarias. Por fim, né, o Aziz também colocou que existem as chamadas áreas de transição. Entre os diferentes domínios, aparecem as áreas de transição, tá? Que elas vão misturar, né? Como o nome diz, faz a transição de um domínio para o outro, então a gente não consegue identificar claramente uma característica de relevo, uma característica de geologia, uma característica de vegetação, uma característica de clima. Tá? E dessas áreas de transição, 3 são importantes. Né? A gente vai ter aqui a Mata dos Cocais, fazendo a transição entre o sertão, né, a Caatinga e a Amazônia, o Agreste fazendo a transição entre o domínio dos mares de morro, a zona da Mata Nordestina e o sertão, e o domínio aqui do Pantanal, tá? Que tem contato aí com vários outros domínios. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.